Fala, campeões, tudo power? Como é que vocês estão? Olha só, vocês com certeza perceberam que eu voltei a postar conteúdo aqui, né, alguns conteúdos, e eu vou falar de forma resumida de início, né, mas quem quiser continuar eu vou falar um pouco mais, prolongar um pouco mais, mas como a maioria das pessoas preferem vídeos curtos, eu sei, então eu vou falar resumidamente um pouco de refletir sobre o propósito nas nossas vidas. Pode servir para você também se você analisar, né? E falar um pouco da minha história por a ligação do propósito com a história de vida, que se você observar a sua vida também vai fazer sentido, te ajudar a entender qual é a sua missão principal e que você deve se dedicar a ela. Vão vir coisas para te desviar disso, e vira e mexe você vai ter que voltar, geralmente é assim, para que você consiga cumprir sua missão e até as coisas fluam melhores para você no final. Então, para quem me conhece há mais tempo, eu, por causa de uma possível doença respiratória, né, poderia desenvolver asma, os médicos avisaram meus pais, e aos 4 anos eu iniciei na natação. Então a minha vida atlética, eu tenho 32 anos, minha vida atlética é 28 anos, né? Comecei, né? Eu cheguei a participar de uma competição de natação, eu me inscrevi, mas não participei, porque foi no aniversário de minha irmã, né? E aí não competi na natação, mas eu treinava como se fosse um atleta de competição. Atleta, né? Criança, atleta de 4, 5 anos. Eu treinei aos 6 anos, resumidamente, 7 anos eu comecei no karatê, treinei até os 11, saí do karatê com 11 anos, fui treinar boxe, kickbox, aí fui aprender a surfar, né? Aprendi vários esportes, artes marciais, né? Dentre elas, além dessas 3 que eu falei, o jiu-jitsu e o judô. Eu vou falar bem resumido mesmo para não ficar tão longo, né? Por quê? A minha ideia é mostrar para vocês aqui que eu vou voltar. Quem lembra aí que me acompanha até o ano passado, né? Só esse início desse ano, só esse ano, na verdade, porque já é dezembro, né? Eu não produzi conteúdo, mas eu trazia mais vídeos, eu trazia powercasts, né? Convidava profissionais da área da saúde, nutricionista, né? Saúde financeira, enfim, atletas. E outra coisa, se você ainda estiver assistindo aqui e gosta de vídeo curto, é sobre medo. Vou falar também sobre medo, fica até o final que você vai entender. E aí, a minha ideia, porque eu estou resumindo aqui, porque a minha ideia é voltar. A minha ideia não, estou declarando aqui que vou voltar a trazer conteúdos para vocês com mais frequência. Então, nas próximas lives eu vou e falo mais profundamente, pouco a pouco, quando ficar muito longo e extenso, né? Sobre a história, sobre essa relação com o propósito. Mas se você observar na sua vida, pare quantos anos você tem. Olha os anos atrás, eu tenho 32, se olhar os 32 anos que eu passei, a maioria deles eu estava treinando algum esporte, eu estava fazendo alguma atividade física. Eu sempre incentivei as pessoas próximas a mim a fazer exercício. E quem crê em Deus, né? Não falo de religião, falo de Deus. Você sabe que ele criou todas as coisas com um propósito, né? Se a gente usar analogia, como tem em alguns lugares da Bíblia, do corpo, se a mão quisesse pisar no chão, ficar andando no chão, a gente não seria bípede, né? Seríamos quadrúpedes. Se imagine se o nosso pé quisesse pegar o alimento para colocar na sua boca, ia ser difícil, né? Então, tipo, se você entende qual membro do corpo, né, dentro dessa analogia você vai executar bem e vai fazer com que o funcionamento do total seja cumprido, né? Você vai exercer aquilo que você foi criado. Então é como se fosse engrenagem. Se a engrenagem, tipo, ela foi feita para rodar assim, ela quer girar para o outro lado, quebra todo o fluxo, quebra a fluidez, quebra a harmonia das coisas. Se você observar, na sua vida vão ter coisas que aconteceu por muito tempo, que você tem muita facilidade de fazer, e geralmente isso é um talento inato que é relacionado ao seu propósito. O pessoal que fala sobre propósito também fala muito sobre uma coisa que te irrita, né? Te deixa indignado. Uma coisa que te deixa indignado. Foi uma das provocações que me fizeram entender o meu propósito há uns 2015, eu acho. Não, 2015, não, isso foi entre 2015 e 2017. Por aí. Não lembro bem o ano. Mas o que te deixa indignado? Tipo, pra mim era muito fácil fazer exercício, porque, tipo, eu comecei com 4 anos, né? Então, tipo, realmente não dá pra comparar uma pessoa que nunca treinou a querer achar fácil treinar.
Mas pra mim me deixava indignado eu ver as pessoas que não treinavam, que, tipo, porque eu sabia que poderia evitar muitos males, né? Você já não ficava refém do remédio, você ia ter liberdade de brincar, de fazer atividades, de, tipo, se alguém precisasse de socorro, você ter força, vigor para carregar e socorrer. E isso me deixava indignado. Aí eu fui entendendo que o meu propósito tinha a ver com o que me indignava e que o que durante toda a minha vida eu tive facilidade de fazer e fiz com muita frequência, né? E aí o medo, para resumir, né? Basicamente o propósito de forma superficial é isso. E foi, antes de eu falar sobre medo, a ideia de você entender e dedicar-se a isso. Porque quando você entende que é aquilo, que é o seu propósito, que é o que você tem o talento inato para fazer, que foi para isso que você foi criado. Se você, por circunstâncias, como aconteceu comigo, né, por mais de uma vez, 2 vezes se eu não me engano, por circunstâncias, dificuldades, você vê, poxa, se eu continuar fazendo isso aqui eu não vou conseguir resolver esse problema, não. Vou fazer primeiro uma coisa, que é o que aconteceu comigo, né? Vou fazer isso aqui que vai me dar mais recursos para resolver, depois eu volto a fazer isso. E é como se você adiasse o que já teria que ter feito, né? Se você... Essas circunstâncias são para te testar, que se você realmente está assumiu de verdade o seu propósito, está pronto para fazer, né? Ou se você entendeu que deve fazer aquilo. E não adianta você parar de fazer uma outra coisa que você acha que vai ser mais... Falo por experiência própria. Que vai ser mais produtivo, que vai te ajudar para você voltar melhor e tal, não adianta. O melhor é você continuar fazendo. Ainda que você faça outra coisa, mas não deixe de fazer aquilo que você entendeu que é o seu propósito, que é o seu propósito principal, o seu objetivo principal, né? Alguns falam, o Brunet fala ideia central. A ideia central são 3 letras. Mas da ideia central, sua ideia central, não deixe de fazer. Entendeu? Busque, não entendeu ainda, busque, analise. O que é que eu sempre fiz, o que é que as circunstâncias da minha vida me tornaram a repetir muito uma coisa, e o que é que me deixa indignado, você vai conseguir entender. E não postergue, não deixe para depois, faça, né? É o que eu estou declarando aqui, que eu deixei de fazer por um tempo, reconheço, e já estou corrigindo, né? E é como se... E aí o medo. Sobre o medo tipo, eu sempre falava que eu não tinha medo de nada. É porque eu não enxergava, tipo, os medos normais, medo de bicho, medo de altura, essas coisas eu não tinha medo mesmo, realmente. Só que todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo e você não descobre, talvez, como aconteceu comigo, né? Mas são medos relacionados a sentimentos do ser humano mesmo. Talvez medo de, tipo, decepcionar uma pessoa. Foi o que já identifiquei em mim. Por medo de decepcionar uma pessoa, eu deixei de fazer tomar decisões importantes que prejudicaram a mim e até a própria pessoa, né? Geralmente são os familiares mais próximos, cônjuge, né? Filho, mãe. E quando você identifica isso... Agora eu tenho uma coisa que sempre que eu identificava que eu tinha algum medo, eu batia nele pra enfrentar e vencer com medo mesmo. O medo tem 2 medos, né? Pra resumir aqui, de forma que você entenda. Existe um medo que é bom, que é o medo que te protege da morte, que você não vai pular de uma altura de mais de 5 metros, que você sabe que você não vai ter capacidade biológica, biomecânica para suportar aquele impacto. Esse medo é bom, mas tem um medo que te paralisa, esse medo é ruim. O medo de decepcionar alguém te paralisa, talvez, de você tomar umas decisões que podem ser arriscadas, mas que são determinantes para que você passe para o próximo nível. Então, o medo, ele se esconde, entendeu? Você pode achar que não tem medo de nada, mas analise se você não está com medo de decepcionar alguém, né? Isso, e entre outros, sobre outro medo que eu identifiquei. Por exemplo, o medo que eu identifiquei, eu demorei de, por exemplo, corrigir o erro que eu vi, que era, tipo, voltar a compartilhar coisa que eu sei. Tipo, eu sou faixa preta de karatê já, né? Então, tipo, se eu for ensinar karatê a uma pessoa, eu tenho muito a ensinar, não tenho medo de ensinar. Mas, como eu entendi que a saúde, eu sempre falava de saúde física, a saúde é mais do que física, em todas as áreas, física, emocional, espiritual, financeira. Então, tipo, eu não me considero faixa preta em tudo ainda. Então, batia um certo medo de falar. De voltar a falar. Quando eu tava na prática, né, até ano passado, tipo, eu falava muito, tal, não sabia de alguma coisa, chamava o convidado, como eu chamei uma convidada para falar sobre finanças, né, porque eu não me considero faixa preta, né, nessa área, beleza. Mas para voltar, para corrigir esse erro que eu entendi, né, que cometi esse ano, eu tava lá no fundo com medo, ficava postergando. Inclusive, né, ensaiei várias vezes fazer lá. Eu, tipo, voltei a produzir conteúdo, mas os podcasts, as lives, né? E ainda que seja, eu tenho ciência disso, não tenho aquele desejo de fazer live para milhões de pessoas. Eu sei que se uma pessoa ouvir, fazer sentido para ela, dever cumprido.
Mas então não era isso, não era ego, não era porque eu sabia que ia dar pouca pessoa. Mas sim medo. É medo de tipo, vai voltar a falar e vai falar algo que ou vai realmente fazer sentido, é tipo que as pessoas vão achar. É um medo de que tem a ver com a necessidade de aprovação. Então, resumindo, não ficar muito longo, analise seus medos, os medos que estão te paralisando, porque isso pode te impedir de avançar, de alcançar aquilo que já está preparado para você, né? Entenda a sua vida, reflita, faça uma autorreflexão, introspecção, veja, analise o que você passou durante os anos, o que muito você repetiu, o que sempre foi fácil para você, o que sempre foi você. Depois que você identificar, não hesite, não pare. Ainda que você não faça só isso, mas não pare de fazer, não pare de trabalhar nisso, não tire os olhos disso. E segundo, analise que você pode ter medo te paralisando de fazer algo que vai te fazer avançar, de fazer alcançar aquilo que você deseja, né? Eu falo de saúde integral, aquilo que você deseja na sua saúde física, na sua saúde emocional, na sua saúde espiritual, na sua saúde familiar, na sua saúde financeira, entendeu? Cada um tem um desejo que é ímpar, né? Que é particular. Então não falo especificamente de nada porque é o que você deseja, cada um deseja o que você deseja. Mas é muito importante. Isso, repito para finalizar, entenda, você foi feito para alguma coisa específica, né? E a sua vida, o seu histórico, as suas vivências, as suas experiências, com certeza vão te mostrar o que é isso. O que te indigna vai ter relação e vai te ajudar a descobrir o seu propósito. Descobriu, gaste sua vida fazendo isso. Geralmente é compartilhando isso, ensinando isso que é o seu propósito. Ou mostrando a pessoas, porque tem muitas pessoas, né? Tem muitas pessoas que precisam ouvir aquilo que só você vai dizer. E aí ela pode acabar morrendo se não ouvir o que você falar, né? Porque isso é muito comum, infelizmente, hoje em dia, as pessoas tirarem a própria vida por coisas que não... nada justifica tirar a vida, né? Então, por coisas que não valem a pena. Então, descobriu, está executando seu propósito, fique sempre atento porque vão ter medos que não vão nem aparecer, você não vai perceber, mas vai estar te paralisando. Vai com ele, identifique e vai com ele mesmo, quebra eles, como eu estou fazendo hoje, tá bom? Se prepara. Não vou botar a data ainda porque a minha agenda tá pela manhã, eu sempre fazia pela manhã as lives, né? Mas os meus personagens são mais pela manhã, então ainda estou definindo o horário. Mas continue acompanhando aí que estou de volta, o Seja Power está de volta. Tamo junto, Seja Power. Faça uma semana Power, uma semana acima da média. Tamo junto, Deus abençoe. Os